Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que você está nesta noite de quarta-feira? Hoje é dia 1º de julho do ano de 2026, o ano da tua vitória. 2026 será o melhor ano da tua vida para a honra e para a glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, até aqui as mãos fortes de Deus foi quem nos sustentou, foi quem nos ajudou, e nós já passamos o primeiro semestre do ano de 2026. Talvez você tenha planejado algo na sua vida e até agora não aconteceu. Mas creia que neste segundo semestre, aquilo que você projetou irá acontecer para a honra, para a glória, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Para começar este mês, eu trago uma palavra para os nossos corações que o Senhor, Ele diz através de uma visão para Isaías, no qual muitas vezes nós temos deixado a Deus de lado. Hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo é o 1º, e o versículo, vamos ler do 1º em diante também, que nos diz assim: a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouça, ó céu, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. Criei filhos e fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi, ele conhece o seu dono, e o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Que palavra forte, que palavra impactante, que Isaías começa aqui a dizendo para nós, porque Deus, ele usou Isaías. Não sabemos se foi através de um sonho, se foi através a visão, foi a visão, se foi real, porque ele foi usado por Deus. E Deus disse para ouvir, ó céu, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Ele está falando que Ele nos criou, Ele nos engrandeceu, mas estamos todos revoltados contra Deus. Quantas vezes que nós queremos algo da parte de Deus, mas Deus, Ele não inicia aqui com Isaías uma promessa. Não, Ele não inicia com promessa, mas com uma forte acusação. Alguma vez você já foi acusado? Nesta noite, Deus está nos acusando. E Ele convida os céus e a terra para serem testemunhas. O que Deus já fez na sua vida? O que Deus já preparou para você? Ele está aqui convocando os céus e a terra para um julgamento. É como se Deus dissesse: toda a criação, eu vejo o que acontece entre mim e o meu povo. Como nós podemos receber essa acusação se nós não fazemos aquilo que tem agradado ao nosso Deus? Para pensar. Você como filho, você deu mais honra ao seu pai, você deu mais alegria à sua mãe. O que você tem feito? Será que nós não estamos como Deus? Deus, Ele disse que ia chamar a terra e o céu, porque o povo estão desfazendo de Deus. Isso nos leva a uma pergunta impactante desta noite. Como podemos um Deus tão amoroso ser rejeitado pelos próprios filhos?
Como é que pode? Nós temos um Deus que Ele é amoroso por nós, é misericordioso por nós, só que nós estamos rejeitando. Para nós obter o sucesso, para nós obtermos aquilo que nós queremos, nós precisamos agradar o nosso Deus. E muitas vezes o que nós estamos fazendo é somente desagradando a Deus. Ah, pastor Fábio, isso foi lá no tempo de Isaías, há 700 anos antes de Cristo. Não, esta palavra, ela é tão viva como nos dias de hoje. Ela é tão verdadeira como nos dias de hoje. Essa pergunta que Deus nos faz nessa noite: como pode um Deus tão amoroso sendo rejeitado pelos seus próprios filhos? Deus ainda cria, Deus, Ele sustenta, Deus, Ele protege, Deus, Ele abençoa, Deus, Ele ama, mas muitas pessoas vivem como se Ele não existisse. Quantas pessoas, meu amigo, minha amiga, que você conhece, que não dão a mínima para o Senhor, que estão pouco se importando com Deus. Deus, Ele é um Pai que cuida de você nos pequenos detalhes. O Senhor declarou aqui, Ele disse que Ele criou os filhos e Ele engrandeceu. O Senhor te criou e te engrandeceu. Ele não apenas criou a Israel, não como nação, mas cuidou. Deus protegeu, Deus o alimentou, Deus libertou ele da escravidão e conduziu para o deserto, para a terra prometida, mas o povo mesmo assim deixou Deus de lado. Este versículo, meu amigo, este versículo, minha amiga, ele nos traz uma revelação do coração do Pai, que esse versículo ele tem um carinho, um cuidado para com nós. Deus, Ele fez isso conosco também. Foi Ele quem te deu a vida. Não, pastor, foi meu pai e minha mãe, não. Foi Deus quem te deu a vida. Foi Ele que abriu esta porta para você. No momento que você mais precisou, foi Ele quem estendeu a mão sobre a sua vida. Foi Deus. Foi Ele quem nos sustentou nos momentos mais difíceis que passamos em nossas vidas. Você se lembra deste dia mal que você passou? E hoje nós estamos aqui. Você se lembra também da pandemia que sofremos em 2020? Mas o Senhor sustentou você, foi Deus que te cuidou, foi Deus que te guardou. E aquele acidente que Deus te livrou, que Deus te protegeu, que Deus te guardou daquela enfermidade. Foi Deus quem te livrou. Foi Ele quem te protegeu. E muitos os perigos que muitas vezes você nem percebeu, mas era Deus que estava te guardando. Tudo o que temos em nossas mãos vem de Deus. Não é eu que trabalho, não, vem de Deus. É Ele que te dá saúde, é Ele que te protege, é Ele que te alimenta, é Ele que te sustenta. Tudo vem das mãos de Deus, porque Ele é um Pai que ainda guarda. Deus, Ele tem um grande amor por você. Só que Deus, Ele recebe a maior dor da rebeldia. Deus, Ele recebe tudo isso de nós com ingratidão no coração, porque nós não agradecemos a Ele, nós murmuramos. Se nós hoje temos um celular, nós queremos uma geração melhor, não. Se nós temos um carro, nós queremos outro carro melhor, não. Agradeça pelaquilo que Deus fez por você. Você tem saúde? Agradeça a Deus, meu amigo. Você tem um emprego? Agradeça a Deus. Você tem uma família? Agradeça a Deus. Você tem alimento dentro da sua casa? Agradeça a Deus. Você tem veste para se trocar todos os dias? Agradeça a Deus. Você tem um teto, como eu também, para nos proteger do sol, da chuva? Agradeça a Deus, porque é Ele. Depois de lembrar tudo que Deus fez, Deus nos diz assim, que nós,
Na palavra está escrito, mas eles estão revoltados contra mim. Deus está dizendo que nós estamos revoltados contra Deus. Como é que pode nós nos revoltar com um Deus que é tão bondoso, com um Deus que é tão maravilhoso? A rebeldia é um erro que nós cometemos frequentemente. Escolhemos viver totalmente independente de Deus. Quantas vezes? Não, eu já vou viver pela minha vida, porque agora eu sou de maior, porque agora eu já sei andar com as minhas pernas, eu não preciso mais dos meus pais. É a mesma coisa nós estamos fazendo com Deus aqui. Eu quero ser independente. Não, eu quero ser como aquela criança recém-nascida que ainda necessita do seu pai, da sua mãe para ter o cuidado. Reconhecer a vontade de Deus e decidir seguir outro caminho. Muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, só que nós não queremos obedecer a sua voz. Muitas vezes nós não queremos. O pecado não começa na atitude, começa quando o coração deixa de amar a Deus acima de todas as coisas. O pecado vai ficando cada vez maior quando nós deixamos de alimentar o nosso espírito, quando deixamos de alimentar a nossa alma. A rebeldia, ela vai nos afastando da presença de Deus todos os dias. Nesta noite, meu amigo, nesta noite, minha amiga, Deus está nos chamando para um grande arrependimento aqui através do profeta Isaías. Apesar da acusação, Isaías não é um livro de condenação, não. Isaías é um livro que Deus revelou a ele. Parece que é nos dias de hoje. Mais adiante, Deus, ele faz um convite maravilhoso para mim e para você. Vinde, pois, e razoemos. O Senhor não deseja destruir o povo, deseja restaurar. É o coração de Deus, mesmo quando nós nos afastamos, Ele continua nos chamando. Quando erramos, a sua misericórdia e ainda Ele nos alcança. Enquanto há vida, há oportunidade de voltar aos braços do Pai. Não seja um filho rebelde, Deus está nos chamando desta noite. Pastor Fábio, esta palavra para começar o mês, o que nós podemos aprender dessa palavra no dia de hoje? Todos nós precisamos responder algumas perguntas do nosso cotidiano. Tenho vivido como filho obediente ou rebelde? Responda para você. Tenho reconhecido tudo que Deus fez por mim? Responda para você. A minha vida honra o Senhor ou entristece o seu coração? Estou apenas frequentando a igreja ou realmente caminhando com Deus? Responda para você essas perguntas, porque o Senhor, Ele não procura por aparência, Ele procura por verdadeiros adoradores, procura por verdadeiros corações aquebrantados, corações sinceros, dispostos a obedecer a Deus. Que nesta noite nós possamos entender que Isaías 2:1 nos mostra um pai que sofre ao ver os seus filhos se afastando dele. E quantas pessoas que você conhece, meu amigo, minha amiga, que talvez tenham esfriado na fé, talvez tenham deixado de ouvir a voz de Deus, estão vivendo apenas de aparência. Ainda hoje, o Senhor está dizendo: volta, volta para mim, filho pródigo, volta para o Senhor. Jesus está te chamando nesta noite. Que esta palavra ela possa alcançar o teu coração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amigos? Vamos falar com Deus. É momento de oração. Feche seus olhos, abra o seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus,
Nós reconhecemos que muitas vezes o Senhor tem nos guardado, tem nos preparado, mas muitas vezes, Senhor, nós temos andado longe do Senhor. Quantas vezes, meu Pai, que nós deixamos de te ouvir para ouvir as vozes que falam conosco. E as vozes que falam conosco no decorrer do dia, elas são muitas vozes. Mas nesta noite, meu Pai, nós queremos voltar para o Senhor, como foi aquele filho pródigo, que ele foi para o mundo, ele gastou tudo o quanto tinha, e lá no mundo ele percebeu que as pessoas só eram amigo dele quando podia oferecer algo. Nesta noite, meu Pai, nós queremos nos achegar até o Senhor, nós queremos estar perto de Ti, porque nós sabemos que a nossa provisão, o nosso socorro só pode vir do Senhor. Nós não queremos ser um filho que entristeça a Ti, não, meu Pai. Nós queremos ser filhos que alegram ao Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a glória para sempre. Amém. Amém, meus amados. Que Deus nos abençoe a mais esta noite de escolhas e oportunidades que Deus deu para mim, que Deus deu para você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Estenda suas mãos assim. Que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre. E você que crê, diga amém. Amém, meus amados. Me dá um abraço aqui. Sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo deste amigo e pastor Fabinho Luz. Me ama você. Beijo no coração, saúde e paz. Só lembrando que o Senhor possa te dar um excelente mês de julho, um excelente mês de julho abençoado. Declare dentro do seu coração, o mês de julho, ele é do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Saúde e paz, beijo no coração, um forte abraço, uma boa quinta-feira, mais do que abençoada, em nome do Senhor Jesus.